Você nasceu após um aborto. Qual foi o tempo entre esse aborto e o seu nascimento? Você sabia que muitas dificuldades emocionais e comportamentos podem estar relacionados a esta situação específica? Neste vídeo aqui eu quero me aprofundar nessa temática com você e destrinchar tudo o que pode estar acontecendo na sua vida e, além disso, te ajudar a encontrar um caminho para reorganizar aquilo que você se identificar de tudo que eu vou te contar. Te interessa? Vamos lá! Se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu, que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, dentre elas o campo da psicologia pré e perinatal, que é onde eu foco os meus estudos há mais de 10 anos. E justamente por conhecer todas as peculiaridades que acontecem nesse período tão vulnerável e de tanto desenvolvimento na nossa vida, de fato, onde as nossas bases emocionais e comportamentais são definidas, é que eu posso te trazer as informações a seguir. Só para te contextualizar, eu vou abordar essa temática dentro da perspectiva da psicologia pré e perinatal, que estuda os nossos comportamentos, sentimentos, personalidade, ações e reações na vida hoje correlacionadas com aquilo que nós vivenciamos ainda enquanto estávamos sendo gestados na barriga de nossa mãe, durante o nascimento e logo após o nascimento. Eu vou trazer também outras perspectivas para que você compreenda quais são todas as consequências de nascer após um aborto. Antes de mais nada, você precisa entender o seguinte: há quanto tempo antes de você nascer houve esse aborto? Se entre o aborto e o seu nascimento esse período foi de 1 ano, ou seja, se você nasceu, aconteceu um aborto e você nasceu 3 meses depois desse aborto, né, que está dentro desse período de 1 ano, as informações de morte contida ali, elas ficam muito mais presentes, não só na energia naquele ambiente, como também biologicamente organizadas e armazenadas nas células. Então nós temos até um nome técnico para isso dentro do campo da psicologia pré e perinatal, que se chama útero fantasma. As informações estão mais presentes e de forma muito mais densa. Oh my God! Agora, se esse aborto aconteceu, por exemplo, 2 anos antes, 3 anos antes do seu nascimento, também existem impactos, mas eles são um pouco diferentes desse primeiro cenário que eu coloquei. Antes de eu me aprofundar na perspectiva, no campo da psicologia pré e perinatal, eu vou te trazer a perspectiva, por exemplo, que a constelação familiar traz. Quando existe um aborto numa família e esse aborto, seja ele provocado ou espontâneo, não é reconhecido, é como se houvesse uma exclusão no sistema. E simplesmente, dentro do campo da constelação familiar, você faz alguns rituais ali e você inclui aquele que então estava excluído. Mas eu posso te dizer que o impacto disso vai muito além de apenas alguém que está sendo excluído do sistema familiar. Inclusive, quando você entender mais à frente, quando eu explicar sobre a perspectiva da psicologia pré e perinatal, quando nós elaboramos essa questão a partir dessa perspectiva que olha para esse assunto de uma maneira muito mais aprofundada, esta exclusão que estava acontecendo, ela é muito além de incluída no sistema, isso acontece de uma forma muito mais completa e orgânica. Uma outra coisa que você precisa saber é que existe uma diferença se esse aborto anterior ele foi espontâneo ou provocado. Eu quero te convidar a uma seguinte reflexão junto comigo. Imagine que você vai comprar uma casa e você se encantou com aquela casa. Só que aquele vendedor muito sincero, antes de você fechar o contrato, ele te fala que houve ali, naquele quarto onde é a suíte master que você vai dormir, houve um assassinato violento. Wait, what? Muitas pessoas, quando ouvem uma história dessa, elas até torcem o nariz, elas não querem mais comprar a casa. Eu quero que você imagine também esse segundo cenário. Então você foi visitar uma casa, você gostou dela e esse vendedor também muito sincero disse que naquela suíte master, o antigo morador teve uma parada cardíaca fulminante e ele acabou falecendo ali. Você consegue entender que os cenários são diferentes? Isso corresponde exatamente
exatamente se o aborto anterior foi provocado ou espontâneo. O espontâneo, ele estaria mais relacionado a essa morte natural, ok? É uma informação de morte, só que ela não tem a densidade como o outro cenário, quando alguém foi assassinado brutalmente ali, que corresponde a um aborto provocado. Então, são essas informações que ficam. A gente não pode só pensar que é um aborto, nós temos que considerar isso também. Como eu já disse para você, quando nós somos gestados ali, existem inúmeras pesquisas que constatam, comprovam, que trazem à tona que células têm memória. Então, de fato, isso é uma realidade. Isso aqui não é especulação o que eu estou passando para vocês. Mas um fato que ninguém considera, por exemplo, quando uma mãe ela engravida após um aborto, é que se ela elaborou este luto. Lembra que eu falei a perspectiva da constelação familiar? Simplesmente o que aquela prática faz, que é incluir, não se elabora um luto. E você já deve saber disso. Se não sabe, fica sabendo agora. Elaborar um luto vai muito além de chorar apenas uma vez e derramar algumas lágrimas. Elaborar um luto é um processo. Fato esse que eu também sou constelador familiar e em muitos processos que eu conduzi, eu já vi as pessoas realmente, aqueles abortos que elas fizeram lá com 16 anos de idade, com 17, 20 anos lá na frente, quando nós nos aprofundamos nessas camadas, tem um luto muito profundo, não elaborado, além de processos de culpa e outros sentimentos envolvidos. As condições das pessoas que foram gestadas após um aborto, agora que você entendeu que as células armazenam informações e memória e essa energia está lá, é como se aquele serzinho crescendo dentro da barriga da mãe crescesse numa tumba e tem diversos sintomas que se apresentam na vida a partir disso, como por exemplo, tem uma dificuldade de ocupar o próprio lugar na vida, algumas pessoas sentem um vazio constante sem explicação, outros que têm a sensação de serem assombrados, né? Crianças principalmente, né? Algum tipo de assombração, algo que os persegue, carregam uma sensação nostálgica, fúnebre, no mais íntimo de seu ser. É como um plano de fundo. Sabe quando você vai no mercado e tem uma musiquinha tocando lá no fundo? Às vezes você não percebe, mas ela sempre está tocando. Então, é uma sensação que sempre acompanha essas pessoas. Outros carregam uma sensação de perda muito exagerada, chegando até o outro oposto, tendo medo de perder, o que ocasiona em muitas pessoas a sensação de ter que ter o controle para que nada de errado aconteça. Se você tem alguns desses sintomas e foi gestado após um aborto, comece a considerar que esses sintomas, essas sensações que você está carregando estão intimamente ligadas a esta experiência precoce na qual você passou. Para que você entenda de forma geral, quando nós estamos nos desenvolvendo no útero de nossa mãe, que é um período onde nós somos muito vulneráveis, é um momento muito frágil, só que também é um momento de maior desenvolvimento que nós vamos ter na vida. Então, por exemplo, onde o nosso sistema nervoso está se formando ali, as conexões cerebrais, estruturas como órgãos estão sendo construídas em estágios precoces da nossa gestação e já recebendo esta informação, já sofrem influência. Por exemplo, a maneira como você lida com os seus sentimentos, a maneira como você age, reage, interage com o mundo, já são formatadas a partir dessas experiências precoces que você tem antes mesmo de nascer. Mas eu não estou aqui somente para te dar más notícias, existem muitas coisas que podem nos ajudar. Eu quero compartilhar com você que eu acabei de escrever um e-book que se chama Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Nesse e-book de fácil leitura, completamente numa linguagem descomplicada, eu explico ali muitos aspectos do campo da psicologia pré e perinatal, trazendo informações científicas como pesquisas que atestam, comprovam tudo que a gente vive dentro do útero, o quanto a gente continua repetindo na vida se a gente não fizer nada a respeito daquilo. Nós falamos sobre os tipos de memória, os tipos de regressão. Eu trago estudos de casos também para que você consiga trazer para a sua realidade as pessoas que fazendo esse tipo de trabalho, o que elas acessam e como elas se reorganizam dentro delas. Mais do que isso, eu também trouxe os estágios, os principais acontecimentos que podem passar naquele período e estar te influenciando hoje aqui. Eu apenas te trouxe um cenário de como é nascer após um aborto.
E se você é um adulto que foi gestado após essa condição na sua vida, saiba que é muito possível nós acessarmos aquelas memórias e reorganizarmos biologicamente, emocionalmente, energeticamente, consequentemente, cognitivamente todo esse processo dentro de você, podendo até te liberar desses sintomas que eu citei aqui, caso você se identifique. Já sabe, curtiu? Deixa o dedão pra cima aí, compartilha esse vídeo se você conhece alguém nessa situação, ok? E você também pode deixar os seus comentários aqui com as suas dúvidas. Não está inscrito no canal? Está perdendo, porque eu sempre estou trazendo conteúdos riquíssimos, principalmente do campo da psicologia pré e perinatal, ajudando você a esclarecer muitos sintomas, sentimentos, reações, comportamentos que você tem hoje, que mesmo com muita terapia são difíceis de serem transformados e mudados. Uma vez que você começa a compreender e saber que existe um caminho, né? Se submeter a esses trabalhos do campo da psicologia pré e perinatal, você pode expandir muito a sua vida. Então já sabe, se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e eu espero te encontrar, sabe aonde? No próximo. Até lá!